Desde que o BTS alcançou o topo do mundo e se tornou o grupo mais influente da sua geração, cada passo de seus integrantes passou a ser acompanhado com lupa. E entre todos eles, talvez nenhum desperte tanto fascínio e mistério quanto Kim Taehyung, mais conhecido como V carismático, reservado, dono de um talento único e de uma aura quase enigmática. V sempre esteve no centro de inúmeras especulações, seja pela sua personalidade magnética ou pelo modo como protege sua vida pessoal. Qualquer pequeno detalhe que envolva seu nome tem o poder de mobilizar milhões de pessoas em questão de minutos. E foi exatamente isso que aconteceu quando começaram a surgir os rumores de um possível envolvimento entre ele e Won Young, integrante do grupo feminino IVE. O burburinho começou em uma plataforma chinesa chamada Dubon, conhecida por ser um espaço em que internautas compartilham teorias, rumores e até supostas pistas sobre a vida dos artistas de K-pop. Ali, uma postagem específica ganhou proporções gigantescas ao afirmar que existiam indícios concretos de que V e Won Young poderiam estar vivendo um romance secreto. O post rapidamente viralizou e foi reproduzido em outras redes sociais, especialmente no Twitter, no Weibo e até em fóruns internacionais de fãs. O que poderia ter sido apenas mais um rumor sem fundamento, como tantos que já circularam envolvendo V, acabou se transformando em um dos assuntos mais discutidos do momento, justamente pela riqueza de detalhes apresentados como provas dessa suposta ligação. A primeira grande evidência apontada pelos internautas estava nas fotos publicadas pelos dois em restaurantes de Seul. Won Young teria compartilhado uma imagem aparentemente inofensiva, mas que, segundo os fãs mais atentos, apresentava coincidências impressionantes com uma foto que V havia publicado um dia antes. O detalhe da madeira da mesa, o formato das taças de vidro e até o cardápio que aparecia discretamente no canto da foto foram considerados praticamente idênticos. Para os fãs que já estavam predispostos a acreditar, não havia como negar. Os dois tinham estado no mesmo lugar, talvez até no mesmo momento, mas o rumor não parou por aí. Poucos dias depois, uma nova pista incendiou ainda mais as teorias. Won Young postou uma foto de um prato de noodles em uma mesa de mármore, aparentemente algo banal, parte da rotina de qualquer jovem que gosta de compartilhar momentos do dia a dia. Mas os internautas, sempre atentos, foram além. Aquela mesa de mármore lembrava exatamente a mesa que já havia aparecido em fotos tiradas na casa de V. Como se não bastasse, o prato escolhido por Won Young não era qualquer prato. Era justamente o mesmo tipo de noodle que V já havia citado como um de seus favoritos, inclusive mencionando que costumava pedir em um restaurante que ficava a poucos minutos de sua casa. Para os fãs mais conspiracionistas, aquilo não poderia ser apenas coincidência. Era um sinal claro de proximidade. E havia ainda mais. Won Young, em algumas de suas postagens, utilizou músicas que V já havia recomendado em lives e entrevistas anteriores. Para muitos, aquilo soava como um gesto sutil, uma espécie de mensagem secreta ou uma conexão musical que ultrapassava o acaso. A narrativa foi ganhando cada vez mais força quando se descobriu que tanto V quanto Won Young estavam em Los Angeles no mesmo período, ambos para compromissos relacionados ao K-Con. Para os fãs que acreditavam no rumor, essa coincidência geográfica era praticamente a confirmação de que os dois estavam cultivando algo longe dos olhos do público. Como se não bastassem todas essas coincidências, o post viral também mencionava que Won Young havia sido vista no restaurante Mother Wolf, em Los Angeles. O detalhe é que esse mesmo restaurante já havia sido frequentado por outros membros do BTS, como o RM, que inclusive postou registros de sua visita em seu Instagram. Esse detalhe foi interpretado como mais uma prova de que havia uma aproximação entre os dois mundos, como se Won Young estivesse cada vez mais inserida em círculos próximos aos de V. O impacto foi imediato. O rumor se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de horas, fóruns de fãs, perfis no Twitter, contas de fofoca no Instagram e até páginas de notícias internacionais começaram a debater a possível relação. Para muitos, aquilo era apenas mais uma invenção sem fundamento, fruto da obsessão dos internautas por querer ligar ídolos de sucesso em romances improváveis. Mas para outros, a soma de detalhes, coincidências e pequenas pistas era convincente o suficiente para acreditar que havia algo acontecendo nos bastidores. E como sempre acontece nesses casos, a situação rapidamente fugiu do controle.
Wong Yang passou a ser alvo de uma onda de comentários negativos, muitos deles agressivos e carregados de ódio. Sua última postagem no Instagram foi inundada por centenas de mensagens, muitas delas com insultos, emojis de vômito e frases depreciativas. A jovem artista, que nada havia dito ou confirmado, acabou se tornando o elo mais frágil dessa história. Enquanto isso, uma parte dos fãs do IVE e também admiradores mais conscientes saíram em defesa dela, deixando mensagens de apoio, carinho e incentivo. O silêncio de V também foi interpretado de maneiras diferentes. Para alguns, ele estava simplesmente ignorando um rumor absurdo, como já havia feito tantas outras vezes ao longo de sua carreira. Afinal, não é de hoje que ele se vê envolvido em boatos de namoro com diferentes celebridades, de Jennie, do Blackpink, a outras figuras do entretenimento. Mas para outros, o silêncio soava como cumplicidade, como se não houvesse negação porque, de fato, havia algo para esconder. Essa dualidade só alimentou ainda mais as teorias e fez com que o mistério ganhasse proporções globais. O que torna esse rumor ainda mais intrigante é o padrão que se repete na trajetória de V. Qualquer mínima interação, qualquer coincidência ou detalhe em comum com outra celebridade se transforma, rapidamente, em combustível para teorias de namoro. Mas, diferentemente de outros boatos passageiros, o caso com Wong Yang se destacou pela riqueza de supostas provas reunidas em um único lugar. A postagem original no Dubon não trouxe apenas uma foto ou uma coincidência. Ela apresentou um compilado de situações que, quando conectadas, pareciam formar uma linha de raciocínio sólida. Isso fez com que muitos fãs acreditassem que, dessa vez, poderia existir um fundo de verdade. As análises feitas pelos internautas chegavam a níveis quase investigativos. Alguns ampliaram imagens, compararam cores de mesas, analisaram reflexos em copos e até o enquadramento das fotos. Era como se uma parte da internet tivesse se transformado em detetives digitais, dedicados a provar a existência de um relacionamento secreto. Outros chegaram a levantar horários de postagens, cruzando dados de voos e eventos públicos, tentando encontrar brechas que pudessem confirmar encontros fora dos holofotes. Esse comportamento não é novidade no mundo do K-pop, onde a curiosidade dos fãs muitas vezes ultrapassa limites, mas no caso de V, a intensidade foi ainda maior pela fama colossal que ele carrega. No meio dessa avalanche de especulações, surgiram também teorias alternativas. Alguns acreditavam que a semelhança das fotos e ambientes poderia ser resultado de estratégias de marketing ou até de coincidências criadas pelas próprias empresas para gerar buzz. Afinal, tanto o BTS quanto o IVE vivem sob o olhar atento da mídia, e qualquer rumor pode ser convertido em publicidade gratuita. Essa linha de pensamento, no entanto, não acalmou os ânimos. Apenas aumentou o tom conspiratório, com pessoas questionando se os rumores não seriam, na verdade, parte de um jogo cuidadosamente orquestrado. A verdade é que, enquanto os fãs brigavam nas redes sociais, o nome de V se mantinha no topo dos trending topics em diferentes países. Na Coreia, os portais de entretenimento deram destaque ao rumor, ainda que sempre com cautela, usando palavras como suposto e alegado, evitando qualquer afirmação direta. Já em fóruns internacionais, especialmente entre fãs ocidentais, a narrativa ganhava tons de novela, com direito a timelines comparativas, supostas traduções de postagens e até vídeos no YouTube analisando cada detalhe do caso. Para Wong Yang, o peso dessa situação foi ainda mais intenso. Diferente de V, que já está acostumado a lidar com rumores desde os primeiros anos de sua carreira, ela ainda é relativamente nova no cenário. Carregar a responsabilidade de ser associada a um dos membros do BTS é algo que poucos conseguem enfrentar sem consequências emocionais. E isso ficou claro nas reações às suas redes sociais. A cada nova postagem, mesmo que fosse apenas uma selfie ou um registro de trabalho, a seção de comentários era tomada por perguntas, insinuações e até ataques. O fenômeno do hate mostrou sua face mais cruel, reforçando como muitas vezes os boatos afetam desproporcionalmente as mulheres no K-pop. Do outro lado, os defensores de Wong Yang se organizaram para contra-atacar. Muitos passaram a encher suas publicações com mensagens positivas, lembrando-a de que não havia feito nada de errado e de que, independentemente de rumores, sua carreira e talento falavam mais alto. Alguns fãs chegaram a criar hashtags pedindo respeito e denunciando a toxicidade de parte da comunidade online.
Essa dualidade, de ódio e apoio, se tornou parte inseparável da narrativa, refletindo como os rumores de namoro entre idols são capazes de dividir completamente a opinião pública. E então vem a questão mais importante: por que justamente V? Por que cada detalhe em torno dele ganha proporções tão gigantescas? A resposta pode estar em sua postura enigmática. Diferente de outros idols que frequentemente compartilham momentos íntimos ou interagem de forma mais aberta, V sempre manteve um equilíbrio peculiar entre proximidade e mistério. Ele entrega carinho aos fãs, mas preserva sua vida pessoal com uma disciplina rara. Esse comportamento cria uma aura de mistério que instiga a curiosidade. O simples fato de ele não desmentir diretamente um rumor já é suficiente para alimentar especulações infinitas. No caso com Won Young, o silêncio dele foi interpretado de diversas formas. Para alguns, era apenas a atitude madura de alguém que não deseja gastar energia com especulações sem fundamento. Para outros, era a confirmação indireta de que havia algo a esconder. Esse jogo de interpretações transformou o rumor em algo maior do que talvez merecesse, mas que, inevitavelmente, passou a fazer parte da história recente do K-pop. Outro ponto que alimentou as discussões foi a linha do tempo das supostas provas. Alguns críticos apontaram que várias imagens citadas como evidência nem sequer eram recentes. Fotos antigas foram reutilizadas como se fossem novas. E detalhes como cortes de cabelo ou mudanças de estilo em Won Young mostravam que certas comparações eram, na verdade, frágeis. Isso não impediu, no entanto, que os rumores continuassem se espalhando. O poder da narrativa era maior do que os fatos. E é nesse ponto que surge uma reflexão importante. Por que os fãs insistem em ligar V a tantas pessoas diferentes? Nos últimos anos, ele já foi associado a Jennie, a dançarinas, atrizes e até mesmo a colegas de profissão em situações completamente banais. A resposta pode estar na combinação de carisma, beleza e mistério que ele carrega. V é visto como alguém quase inatingível, e essa imagem cria espaço para que cada interação seja romantizada ou transformada em teoria. O caso com Won Young, portanto, é apenas mais um capítulo de uma longa história de especulações. Ainda assim, o impacto foi real. Won Young enfrentou ataques, V viu seu nome novamente envolvido em polêmicas e os fãs se dividiram em debates intensos. No fim das contas, ninguém sabe a verdade além dos dois. Mas isso não importa tanto quando falamos da internet. O que importa é a narrativa, a especulação, o mistério. E nesse jogo de ilusões, V continua sendo o protagonista perfeito, um ídolo que nunca revela mais do que deseja, mas que justamente por isso mantém todos presos à sua história.